De um lado, caças Su-30 e um lendário MiG-29 avaliados em dezenas de milhões de dólares. Do outro, um avião feito de papelão e que custa 3.500 dólares, desenvolvido basicamente para uso humanitário e praticamente desprovido de maiores tecnologias. No mundo normal, guiado pelas probabilidades, uma batalha dessas jamais se tornaria algo maior do que uma piada. Mas o mundo não é mais assim e o conflito entre Rússia e Ucrânia tem levado o conceito de assimetria a limites nunca antes imaginados. Pois é, pessoal, a verdade é que essa batalha não só aconteceu, como um aviãozinho de papelão destruiu os 4 Su-30 e o MiG-29, além do arsenal que os defendia, um sistema de defesa antiaérea Pantsir S-1 e radares antimísseis S-300. No vídeo de hoje a gente vai relembrar alguns fatos curiosos envolvendo drones no conflito e, claro, falar sobre o Corvo PPDS da empresa australiana Sipac, que conseguiu transformar seus maiores pontos fracos em vantagens bélicas formidáveis. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia começou em fevereiro de 2022, após a Rússia invadir o leste da Ucrânia, com o intuito de anexar a região de Donbass e a península da Crimeia. A Ucrânia reagiu como era esperado, mas acabou se deparando com uma grande desvantagem militar frente ao poderio russo. Nada muito surpreendente, uma vez que a gente está falando da Rússia, uma das maiores potências militares do planeta, tão letal que muitos especialistas já declararam que é simplesmente impossível vencê-los. Ao menos no campo de batalha, já que como último recurso, Putin poderia simplesmente disparar armas nucleares não apenas contra o seu oponente, como contra os seus aliados também. Это использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно. Для России это возможно в том случае, если... Pode parecer algo extremo e estúpido, mas, sinceramente, Putin parece ser o tipo de pessoa disposta a pagar com a própria vida, junto com a de outros milhões, a amargar uma derrota como essa. Certa vez um peixe escapou do seu anzol e ele mandou agentes da KGB atrás do peixe. Em outra ele perdeu um braço de ferro e, bom, nunca mais ouvimos falar desse rapaz aí. Calma, brincadeirinha, tá, pessoal? Só pra descontrair. Mas apesar das probabilidades, que como a gente já mencionou aqui no vídeo, não parecem ser mais tão decisivas assim, se entregar sem ao menos lutar não parecia fazer parte dos planos de Kiev, e para compensar essa diferença bélica, a Ucrânia acabou recorrendo a uma estratégia de guerra assimétrica, usando drones para atacar alvos estratégicos na Rússia, como bases militares, depósitos de armas, pontes, bem como para impedir o avanço de tropas inimigas. E para driblar os limites orçamentários, o país lançou mão de opções jamais vistas em um campo de batalha. Desde o início do conflito, temos sido impactados por diversas notícias inusitadas relacionadas ao uso de drones, muitas vezes curiosos por ambas as partes, que tem rendido alguns webdocs muito interessantes aqui no canal. No começo, quando ainda estava tudo meio normal, eu publiquei esse vídeo apenas para falar sobre os drones que estavam sendo usados naquele momento, incluindo o Bayraktar TB2, que na época ganhava as manchetes por conta do seu baixo custo e efetividade, além do Punisher, do Orlan 10 e do Orion E, todos eles drones militares, mas ainda nesse vídeo eu já citava alguns casos isolados de soldados usando drones civis da tradicional marca chinesa DJI. Mas esse foi só o primeiro e daqui pra frente as coisas ficaram um pouco estranhas. Então no vídeo seguinte eu falei a respeito de um ataque a uma refinaria russa no qual a Ucrânia teria utilizado um drone montado com peças compradas no AliExpress, e isso chamou a atenção para as intenções da Ucrânia de recorrer a métodos não tradicionais, o que ficou evidenciado quando localizamos o modelo do drone e comprovamos que de fato montar um drone militar com peças do AliExpress era algo totalmente viável. Nesse mesmo vídeo ainda deu tempo para a gente questionar de leve a soberania tecnológica da Rússia, já que aparelhos de GPS da marca norte-americana Garmin haviam sido vistos a bordo de seus caças Sukhoi Su-34.
E não é que onde tem fumaça tem fogo, de modo que no vídeo seguinte eu contei a história do drone russo Orlan 10, que havia sido abatido por soldados ucranianos que ficaram surpresos ao desmontá-lo e descobrirem que a única parte russa era a fuselagem, já que todo o resto era importado de países como Estados Unidos, Alemanha, Japão e China, com destaque para um tanque de combustível feito de garrafa PET. Ao menos podia ter sido uma garrafa de vodka, né? Pronto, teria alguma coisa russa no drone e os ucranianos não iam poder ficar tirando sarro da cara deles. E uma câmera de bordo da Canon com os botões grudados com cola. Exclusividade da Rússia? Não exatamente, já que nesse outro vídeo aqui eu mostrei para vocês que do outro lado da fronteira a situação era bem parecida, já que a Ucrânia também estava na onda do AliExpress. Eles começaram a guerra armados com velharias como os Tupolev 143 do tempo da União Soviética, que eram equipados com máquinas fotográficas de filme. Eles precisavam depois fazer o drone voar de volta para poder revelar as fotos, mas logo iniciaram projetos e campanhas de financiamento coletivo para produzir drones de baixo custo como o A1CM Fúria. Só que vocês vejam que é uma diferença, né, pessoal? Enquanto a Rússia anunciava seus drones extremamente sofisticados ao custo de milhões de dólares e que se tratavam de equipamentos compostos de autêntica tecnologia russa, a Ucrânia estava abertamente tentando produzir drones baratos. Só que além dos drones do AliExpress, o conflito foi marcado também pelo uso de drones civis, sobretudo da marca DJI. E como a DJI é uma marca chinesa, não demorou muito para que acusações de favorecimento à Rússia começassem a pipocar na mídia, sobretudo com base em relatos de que o sistema de detecção de drones DJI Aeroscope não estariam funcionando em território ucraniano. E além disso, claro, ficou evidente que os drones da empresa também estavam sendo bastante utilizados. Só que como criatividade pouco é bobagem, logo em seguida o foco dessa história se voltou para outro tipo de drones, os drones FPV, utilizados geralmente para corridas, filmagens cinemáticas ou então acrobacias, mas que devido ao seu pequeno tamanho e grande potência estavam sendo comprados em grandes quantidades e equipados com granadas para serem usados como drones kamikaze. E mais uma vez, a origem dos produtos era o AliExpress, Shopee e demais e-commerces chineses. E para atualizar essa lista infindável de situações inesperadas, agora a gente vai falar sobre a última pérola dessa série, o Corvo PPDS, mais conhecido como o drone de papelão. O segmento de drones ele é um segmento muito restrito, de modo que canais como o Drone Modelismo eles não existem sem a participação ativa dos seus inscritos. Isso porque o algoritmo do YouTube ele é forjado para grandes acontecimentos, para hypes, para coisas que estão acontecendo, como Big Brother, Larissa Manoela, tretas em geral. Então se o inscrito não vai dar uma olhadinha de vez em quando para ver se o canal publicou algum vídeo, esquece, porque o YouTube não vai avisar. Então por favor, lembre-se de dar uma visitadinha aqui, de deixar um like e deixar um comentário também, porque isso aí também ajuda no alcance do canal, aumentando a sua relevância, tá bom, pessoal? No dia 27 de agosto, o importante canal do Telegram, administrado por um ex-piloto de caça russo conhecido como Fighter Bomber, relatou o seguinte: essa noite os ucranianos os usaram em um enxame, se referindo ao drone Corvo PPDS, misturando drones com ogivas e drones desarmados. Não sei exatamente quais motores estavam nos drones, mas se fossem movidos à eletricidade, não foram lançados da Ucrânia. Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia disse ao Kiev Post que uma onda de drones atingiu 4 aeronaves Su-30 e o MiG-29, localizados no aeródromo de Kursk, no oeste da Rússia, além de danificar 2 lançadores de mísseis Pantsir e os radares de um S-300, que é um sistema de defesa aérea. A fonte descreveu a operação como impressionante, dizendo que apenas 3 dos drones usados no ataque puderam ser abatidos. O embaixador da Ucrânia na Austrália, Vasil Miroshnichenko, disse que o campo de aviação de Kursk era um alvo legítimo para as forças armadas da Ucrânia, já que a Rússia utiliza esse aeroporto para lançar operações militares e enviar mísseis para a Ucrânia. Mas vamos conhecer melhor esse drone aí agora. O Corvo PPDS, sigla para Precision Payload Delivery System, ou Sistema de Entrega de Carga Precisa, é fabricado pela empresa australiana CIPAC Systems e o desenvolveu para usos civis e humanitários, como entrega de medicamentos e suprimentos em áreas remotas ou de difícil acesso. Diversas unidades haviam sido enviadas à Ucrânia como parte de uma doação de sistemas aéreos não tripulados ao custo de 33 milhões de dólares, anunciada pelo governo federal em fevereiro. Nenhuma novidade aí, já que a própria CIPAC já havia anunciado ter garantido um contrato de 700 mil com o governo australiano para produzir o modelo com o propósito de serem enviados à Ucrânia.
Na ocasião, o governo australiano disse que os drones forneceriam capacidade de inteligência, vigilância e reconhecimento no campo de batalha à Ucrânia, mas aparentemente eles acabaram descobrindo como utilizar eles para ataque também. De acordo com a fabricante, o drone é enviado em um pacote com cerca de 60 centímetros de comprimento e não é mais difícil de montar do que um produto comprado na IKEA, em referência à tradicional loja de origem sueca presente em vários países do mundo. Após montado, ele se transforma em um drone de quase 2 metros de envergadura e com cerca de 2 kg, capaz de ser lançado por uma catapulta ou até mesmo manualmente. Como já falamos, ele foi projetado para ser fácil de usar, transportar e montar, podendo ser dobrado e guardado em uma caixa ou até mesmo em uma mochila. E após ser lançado, ele pode ser controlado por um smartphone ou então um tablet, usando uma interface simples e intuitiva. Ele é capaz de carregar até 5 kg de carga, que pode ser solta por um mecanismo de liberação controlado remotamente por distâncias de até 120 km. Quanto à sua adaptação para uso militar, na verdade não se trata de nenhum grande feito, já que, como falou o gerente da CIPAC, caso o drone precisa ser adaptado para reconhecimento, basta abrir um buraco no drone e acoplar uma câmera a ele. Afinal de contas, é feito de papelão. E além do preço extremamente baixo para padrões militares, algo em torno de 3,5 mil dólares, outro grande trunfo do Corvo PPDS é a sua baixa assinatura de radar e térmica, que dificulta a sua detecção pelos sistemas antiaéreos russos. Isso porque o material com o qual ele é feito absorve as ondas de rádio e reduz o reflexo da luz solar. Além disso, o drone voa lentamente e a baixas altitudes, misturando-se ao ruído do ambiente. Ele também tem um formato aerodinâmico e sem partes metálicas salientes, e por essas características, o Corvo PPDS pode ser considerado um dos drones furtivos mais baratos do mundo. Outra coisa que pode parecer curiosa, mas a gente tem sempre que lembrar que esse drone não foi concebido para ser um drone de guerra, e sim um drone humanitário, é o fato de que ele também foi pensado para ser sustentável e ecológico. O material do qual ele é feito é biodegradável e reciclável. Ele não usa combustível fóssil e sim baterias recarregáveis e também não emite poluentes nem ruídos excessivos, além de contar com um sistema de autodestruição, o que evita que ele caia em mãos erradas ou cause danos ao meio ambiente. Ele é feito de um material composto por fibras naturais e sintéticas que se assemelha ao papelão, mas é resistente à água e ao fogo, com autonomia que varia de 1 até 3 horas dependendo da carga e velocidade máxima de 120 km por hora. Mas será que ele é de papelão mesmo? Apesar de ter ficado conhecido como drone de papelão, existem informações conflitantes sobre a composição da sua estrutura principal. E não por acaso, já que a própria CIPAC cita em seu site o fato dele ser conhecido como um avião de papel ou de papelão, mas em um PDF disponível no site do produto, eles se referem ao material como uma placa de espuma leve e dobrável, e parece corresponder a algumas imagens encontradas. Independente do material exato com o qual ele é fabricado, o fato é que as suas características o tornam praticamente invisível aos radares, já que as ondas de rádio são absorvidas por ele e as partes restantes, como motores e baterias, são naturalmente pequenas e poderiam ser facilmente confundidas com o resto do ambiente. Já com relação ao seu uso na guerra, a fabricante disse que não esperava que o seu drone fosse usado para fins militares, mas acabou vendendo o Corvo PPDS para a Ucrânia em 2022, depois que a Rússia invadiu o país. A empresa alegou que não tinha conhecimento nem controle sobre o uso que a Ucrânia daria ao drone e que não era responsável pelas consequências do seu emprego na guerra. O conflito entre Rússia e Ucrânia tem gerado algumas situações inusitadas no que diz respeito às tecnologias empregadas por ambas as nações na construção de seus drones de guerra. Isso porque nos acostumamos a relacionar o segmento militar não apenas com tecnologia de ponta, mas também com tecnologias inacessíveis aos meros mortais. E basta lembrar de projetos incríveis como a aeronave espiã U-2, capaz de voar a incríveis 21 km de altitude, ou então o bombardeiro B-2 e o caça F-117, que são praticamente invisíveis a radares. Mas e quando os países envolvidos não dispõem de um orçamento de 813 bilhões de dólares para suas forças armadas? Neste caso, as tecnologias utilizadas passam a se parecer muito mais com coisas do nosso dia a dia do que com ficção científica. Em um vídeo anterior já falamos sobre o drone ucraniano A1CM, abatido por russos que utilizavam uma controladora de voo amplamente disponível em lojas online como AliExpress e Shopee. Mas se um dia é da caça, o outro é do caçador, então agora foi a vez de um drone russo cair nas mãos de ucranianos, que não perderam tempo e trataram de gravar um vídeo com revelações no mínimo bizarras sobre a tecnologia empregada nele. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então se tu caiu de um drone de guerra feito num fundo de quintal direto
direto aqui nesse canal. Confere a tua inscrição, já deixa aquele like, pega uma cerveja e te joga no sofá, porque tá começando mais um vídeo de sábado aqui no canal Drone Modelismo. Eu acredito que todos conhecem Sun Tzu, ou ao menos já ouviram falar de sua grande obra, A Arte da Guerra. Ele foi um general e filósofo chinês que viveu entre os anos 544 e 496 a.C., e a ele é acreditada a autoria do famoso tratado A Arte da Guerra, composto por 13 capítulos recheados de ensinamentos e estratégias militares, que hoje são repetidas à exaustão por coaches do mundo inteiro. E uma das citações mais famosas do livro diz o seguinte: pareça fraco quando está forte e forte quando está fraco. E esse ensinamento, ao que parece, tem sido bastante utilizado pelo governo russo, que sempre enalteceu orgulhosamente a sua tecnologia bélica de ponta, incluindo aí, é claro, os mais de 40 modelos de drones desenvolvidos por eles. E um desses modelos que tem sido amplamente utilizado lá no conflito contra a Ucrânia é o Orlan 10, que é um drone de reconhecimento e sobre o qual a gente já falou nesse vídeo aqui. Aliás, para facilitar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para nossa playlist de drones militares e lá vocês vão encontrar todos os vídeos que eu for citando aqui. Mas voltando para o Orlan 10. Em linhas gerais, trata-se de um drone multitarefa de médio alcance com 3 metros de envergadura e peso máximo de decolagem de 16,5 kg, com velocidade máxima de 150 km por hora e autonomia de 18 horas, capaz de realizar diversos tipos de missões como reconhecimento, treinamento, observação e localização de alvos. E segundo as especificações oficiais, ele é capaz de transportar diversos tipos de cargas, como câmeras térmicas e de vídeo, além de possuir um sistema de transmissão de dados 4G. Tudo fruto da tecnologia de ponta desenvolvida pela querida mãe Rússia. Ou será que não? Bom, oficialmente ele foi desenvolvido inteiramente pela empresa russa Special Technology Center, com sede em São Petersburgo, e faz parte do sistema de gerenciamento tático unificado russo desenvolvido dentro do conceito de guerra centrada em redes. Mas um incidente ocorrido em 2016 mostrou que a coisa não era bem assim. Em 6 de novembro daquele ano, uma unidade despencou no mar de Azov e, segundo os registros de voo, aquele drone já havia sido usado diversas vezes para realizar o reconhecimento do território ucraniano pelo exército russo, começando com a invasão da península da Crimeia. Após o ocorrido, uma análise conduzida por voluntários da equipe Army SOS resultou em um laudo mostrando que o Orlan 10 era tão russo quanto um iPhone ou um Toyota Corolla. Na verdade, descobriu-se que os russos fabricavam apenas o casco do drone e o receptor de navegação modelo MNP-M7, e os demais componentes, ou seja, rastreador GPS, gerador de partida, motor, módulo de ignição, controlador de voo, módulo de transmissão de telemetria e módulo GPS, foram todos produzidos nos Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, entre outros países. Ah, que importa também, né, Rafael? O que importa é que o drone funcione. Ok, até concordo, mas a gente está falando de soberania nacional de uma potência nuclear. Como é que eles vão, por exemplo, construir novas unidades para repor aquelas abatidas em conflito numa situação como essa agora, por exemplo, em que todos os países estão rompendo relações comerciais com eles? E com uma situação meio bosta para eles, né? Mas enfim. Então quer dizer que hoje em dia já era sabido que a tecnologia do Orlan 10 não era tão russa assim, mas se imaginava que melhorias importantes haviam sido feitas, já que em 2020 ele havia passado por uma atualização e inclusive recebido um designador de mira laser opcional. E pessoal, não que alguma dessas informações aí diminua o mérito dos feitos do Orlan 10, muito pelo contrário. O Orlan 10 hoje é considerado um dos drones mais eficazes dentro do seu propósito e tem sido motivo de calafrios para as tropas ucranianas. Mas, né, isso aí é o óbvio, a gente não ia estar aqui para falar sobre obviedades, a gente está aqui para falar sobre coisas inusitadas. E aliás, agora que as coisas vão piorar e ficar ainda mais inusitadas. Inclusive, esse aqui é um bom momento de tu deixar aquele like, conferir a tua inscrição aí e ajudar a fortalecer o drone modelismo. Fechou? Fazer esse agrado aí para mim? Então vamos lá. No dia 14 de abril desse ano, uma conta do Twitter fez uma postagem com a seguinte frase: esta Canon foi literalmente socada no drone russo abatido Orlan, valor entre parênteses 80 a 120 mil dólares de acordo com a mídia russa. Fique atento, o vídeo de unboxing será publicado ainda hoje. E de fato, algum tempo depois, ele publicou o vídeo em seu canal de YouTube com o título Unboxing of a Russian Orlan, que até o momento dessa gravação já teve mais de 500 mil de visualizações.
Já no começo, um dos envolvidos cita o fato do tanque de combustível ser feito, adivinhem, com uma simples garrafa PET, e logo em seguida afirmam que não existe sequer um único componente russo no drone. Ao que parece, né, os russos não conseguem mesmo fazer nada sem colocar uma garrafa no meio. Ao menos podia ter sido uma garrafa de vodka, né? Pronto, teria alguma coisa russa no drone e os ucranianos não iam poder ficar tirando sarro da cara deles. Ao que o outro responde: sério, mas e isso aqui? Enquanto aponta para a câmera maior. Isso com certeza deve ser alguma coisa russa, você pode mostrar? E pede que ele mostre. Eis que então é revelada uma câmera Canon DSLR convencional com lente de 85mm fixada com velcro e um suporte impresso numa impressora 3D. Depois disso, ele remove a câmera do drone e pede ao cameraman que analise ela. Esse, por sua vez, responde ironicamente: fomos todos enganados. Aparentemente, as câmeras da Canon não são japonesas, já que, como se trata de um drone feito na Rússia, então elas também devem ser feitas na Rússia. Logo em seguida, ele revela que se trata de uma câmera modelo 800D que custa cerca de $500. Ainda sobre a câmera, eles observam que o foco havia sido colado na posição manual com cola epóxi, juntamente com um anel de ajuste de foco em modo infinito para capturar objetos distantes, o que, segundo ele, até se tratava de uma boa solução. Ajuste de velocidade de obturador e modo de gravação, assim como o botão liga e desliga, também haviam sido colados, enquanto a alimentação havia sido adaptada para utilizar a bateria do drone como fonte de energia. O cameraman ainda brinca dizendo que se tratava de uma boa câmera e que ela até poderia ser útil para ele filmar casamentos, mas que não estava certo se poderia usar ela para conduzir uma missão de reconhecimento de forma eficiente. Depois disso, ele pondera que talvez esse tipo de solução barata faça sentido, já que em caso de perda do drone em uma batalha isso não representaria uma grande perda, mas logo em seguida o homem que está filmando lembra ele de que, segundo a mídia russa, cada unidade desse drone custa entre 80 e 100 mil dólares. Ao que o cameraman responde: na verdade acho que nossos recrutas poderiam fazer um drone igual por cerca de 3 mil dólares, e a maior parte do dinheiro seria gasta em cigarros e biscoitos. Cara, isso que eu chamo de chinelhar o negócio. Na continuação, eles seguem analisando o drone em busca de ao menos um componente russo, sem obter sucesso. O motor é produzido pela japonesa Saito, tradicional fabricante de motores de aeromodelos, e a câmera térmica pela também japonesa Honda. Depois disso, eles ainda fazem algumas considerações sobre o fato de que, apesar de ser um drone barato, ele custou dinheiro aos contribuintes russos e que talvez o custo anunciado de 100 mil dólares seja explicado pela mão de obra de fabricação e que assim esse custo não teria relação com o custo de produção e sim com o valor que a fabricante cobra do governo russo. Para quem quiser assistir o vídeo inteiro, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vocês já pararam para pensar se a Special Technology Center tá metendo a mão ali na carteirinha do Putin? Ou será que lá também rola esses lances aí de superfaturamento que a gente está acostumado a ver por aqui? Ou pensando agora, né, pode também não ser nenhuma dessas duas opções, né? Pode ser só o nosso amigo Putin colocando em prática aí os ensinamentos da arte da guerra que a gente viu lá no início do vídeo. Talvez tu possa até conseguir fazer um drone eficiente que custe 3 mil ou 5 mil dólares, mas se tu disser que ele custa só isso, é bem provável que tu não vai ser levado muito a sério, ainda mais tu sendo o Putin. Então diz logo de uma vez aí que o negócio custa 100 conto, porque daí tá tudo certo, tá grandão aí na guerra. Como é que tu vai saber? Diversos canais especializados em militarismo, entre eles o excelente Hoje no Mundo Militar, publicaram em suas contas do Instagram e Twitter um vídeo de um drone ucraniano abatido na Rússia. Trata-se de um drone de reconhecimento modelo A1CM Fúria, mas o que chamou a atenção de muita gente, no entanto, foi o fato dele utilizar componentes à venda no AliExpress e na Shopee. Mas peraí, drones militares costumam custar uma fortuna porque eles precisam atender especificações técnicas extremamente complicadas e caras. Como é que uma desgraça dessas foi acontecer? Quem tem acompanhado as notícias do conflito na Ucrânia sabe que o poder militar dela não chega nem perto da toda poderosa Rússia, e por causa disso uma das principais armas deles tem sido os drones de pequeno porte, que em geral são mais baratos, né, que os de grande porte. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir, e nele eu explico em partes o fato inusitado de um drone militar estar usando peças que podem ser compradas por qualquer pessoa em sites chineses como o AliExpress e a Shopee. E tá aqui, ó, para não me deixar mentir. Quer montar um drone militar com características avançadas e até voo autônomo? É só comprar uma plaquinha dessas aí, ó, por cerca de R$1.000.
e ser feliz. Eu vou inclusive deixar aqui embaixo o linkzinho na descrição para ajudar a vida de vocês e para vocês perceberem, né, como isso parece absurdo. Mas eu vou contar para vocês aqui agora a história completa, e para fazer isso a gente vai ter que voltar lá para 2013, quando começou o processo de anexação da Crimeia pela Federação Russa. Mas não se assustem, tá? Porque eu vou contar a versão curta. A Crimeia fazia parte da Rússia desde 1954, tá? A Rússia tinha tomado ela lá do Império Otomano, mas se a gente for contar essa história ia ficar longa demais. Aí depois de 1954 ela passou a fazer parte da Ucrânia e assim ficou até 2013, quando começaram alguns conflitos que levaram a Crimeia a se emancipar e se tornar a República Autônoma da Crimeia. E aí depois disso então eles fizeram lá um referendo popular para ver, né, se de fato a Crimeia ia ser anexada pela Rússia ou se ela ia voltar lá para as mãos da Ucrânia. E foi uma votação meio polêmica, viu, pessoal? Porque eles deram basicamente essas duas opções aí, né? Ou ir para a Rússia, voltar para a Ucrânia, não tinha uma terceira opção do tipo permanecer independente. Apesar disso aí, 80% da população lá da região compareceu lá na votação e quase 97% delas eram favoráveis à reintegração da Crimeia pela Rússia. E é óbvio que a Rússia bondosamente aceitou a oferta. E tudo parecia muito legítimo, né, muito democrático, mas cerca de um ano depois, o Putin ele deu uma entrevista para a TV russa, onde ele admitiu que mesmo antes do referendo lá, ele já tinha decidido que de qualquer forma ele ia tentar reanexar a Crimeia à Rússia lá, então ele só perguntou por perguntar, né, para depois não ser acusado de intransigente. E no final das contas, o fato é que o tal ato de reanexação ele foi considerado legítimo pela Rússia, obviamente, né, e mais alguns poucos países, mas até hoje ele é considerado ilegítimo pela grande maioria dos países membros da ONU. Então se tu perguntar para a França ou para a Alemanha, a Crimeia pertence à Ucrânia. Mas por outro lado, se tu for lá perguntar lá para a turminha da Venezuela, Nicarágua, Bolívia, Coreia do Norte ou para Cuba, eles vão te dizer que a Crimeia pertence à Rússia. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque lá na época desse conflito aí, as forças armadas da Ucrânia elas estavam totalmente desatualizadas. Eles tinham, por exemplo, drones Tupolev 143 da época soviética que não tinham, pessoal, nem câmera de vídeo. Eles tiravam fotos com filme que depois precisavam ser revelados. E é óbvio, né, que logo no início dos conflitos, eles já perderam esses drones aí e a situação ficou ainda pior. E aí a Ucrânia ela precisava de alguma solução, mas ela simplesmente não tinha dinheiro. Eles tinham cerca de 500 milhões de dólares de orçamento militar, só que boa parte disso aí já tinha sido consumido lá pelo lodo de corrupção da Ucrânia lá, parecido aqui com o Brasil. E pode até parecer, né, que 500 milhões seja muito dinheiro, mas só para vocês terem uma ideia, um Global Hawk fabricado pelos Estados Unidos, uma unidade, custa cerca de 130 milhões de dólares. Então eles tiveram que ser criativos. Para tentar contornar o problema, eles deram início a algumas campanhas de crowdfunding, como o The People's Project, que está no ar até hoje, e lá eles pediram doações para comprar drones de consumo mesmo, como o Phantom 2, o Skywalker X8, entre outros. Só que, óbvio que isso aí não resolveu o problema, né, pessoal? Porque, primeiro, a comunicação desses drones era terrível, a bateria durava pouco e o alcance deles também era muito ruim. E só uma nota do editor, essa aí é informação histórica, mas o Skywalker ele é uma asa voadora muito utilizada pela galera do FPV e dependendo de como ela for montada, ela pode sim ter uma autonomia e um alcance muito bons, conforme vocês estão vendo aí. Mas não tinha o que fazer, né, pessoal? Eles tinham que ir se virando ali do jeito que dava, até que em 2014 surgiu uma startup chamada UKR Spec Systems, que começou a fabricar drones militares do zero, utilizando peças de mercado. E aí você já deve estar começando a entender o porquê dessa volta que eu dei, né? Mas calma que tem mais história. O primeiro drone feito por eles foi o PD-1, um drone com motor a combustão e 3 metros de envergadura, equipado com uma câmera e capaz de voar por mais de 6 horas. E esse sim começou a ajudar eles. Com o sucesso do PD-1 começaram a surgir então, né, outros drones aí seguindo essa mesma linha aí, mas entre todos esses drones aí teve umzinho aí que sobressaiu. Foi o A1CM Fúria, feito pela startup Athlon Air. A1CM Fúria, que é esse droninho que tá no videozinho aí que foi abatido e que tava com as pecinhas ali da Shopee dentro. E o fundador dessa empresa aí, o Artem Vilnik, na verdade ele estava desenvolvendo um drone de consumo, né, mas dada a situação ali que o país estava enfrentando, ele acabou
modificando o projeto, transformando ele num drone militar para atender ali as necessidades militares da Ucrânia. Então, voltando lá para o início do vídeo, né, drones militares eles costumam ser muito caros porque eles têm que atender especificações mirabolantes lá dos clientes que, em geral, são as forças armadas dos países. Só que quando as forças armadas desses países, né, estão sob fogo cerrado e não tem dinheiro para pagar, é normal que essas especificações loucas aí comecem a cair até um ponto em que elas consigam pagar. E nesse caso aí o nível das exigências teve que cair tanto ao ponto de que foi possível utilizar peças comuns nos drones, o que reduziu o preço deles da casa dos milhões para cerca de 10 a 20 mil dólares. E isso o governo ucraniano conseguia pagar, até porque nessa altura aí a situação já estava ficando bem complicada, viu? E eles até acharam que a situação ia melhorar depois que os Estados Unidos forneceram para eles 72 drones RQ-11 Raven no valor de 12 milhões de dólares. Mas apesar desses drones terem se saído muito bem no Iraque e no Afeganistão, eles foram um fiasco contra a Rússia. O propósito do RQ-11 Raven era detectar locais de artilharia inimiga, mas ao contrário do Iraque e do Afeganistão, os russos eles manjavam dos Paranauê e conseguiam interferir na comunicação com os drones e até roubar os sinais de vídeo. Aí depois eles descobriram, né, que apesar dos Estados Unidos já terem versões mais modernas desse drone, as unidades que eles mandaram lá para a Ucrânia eram umas versõezinhas bem fedorentas, bem desatualizadas, que usava lá uma tecnologia analógica que não era nada confiável, né, não tinha nenhum tipo de proteção, e no final das contas esses drones acabaram sendo deixados de lado lá, até depois virou notícia que eles resolveram simplesmente não usar esses drones. E no lugar deles entraram então usar um CM Fúria, que já utilizava sistemas digitais, contavam com vários canais de rádio redundantes, e mesmo que tivesse todos os sistemas bloqueados, ele era capaz de voar de forma autônoma para longe da origem da interferência. E graças a todas essas melhorias, ele pôde então cumprir o seu papel e continua em serviço até hoje, como a gente pôde ver aí pelas notícias. E é isso, pessoal, assim são as coisas na Ucrânia. O sistema de aquisição de drones deles é caótico e os militares lá são extremamente burocráticos. Mas por outro lado, né, esse processo meio caótico aí, ele também propicia uma evolução bem rápida, indo do zero a drones de combate completos, passando por drones de consumo, pelo PD-1 e pelo A1CM em menos de 3 anos, e com um orçamento extremamente apertado. A história dos drones militares é mais antiga do que se imagina. Os primeiros relatos de drones usados em guerra remetem à Primeira Guerra Mundial e inclusive eu já fiz um vídeo contando essa história. Aqui no canal tem uma playlist só de drones militares e lá eu já falei sobre o MQ-9 Reaper, sobre o Black Hornet. Olha isso. Muito leve também. Olha isso. E até sobre a primeira vez que um drone militar autônomo resolveu matar um humano por conta própria. Ele decidiu. Eu vou deixar todos esses links na descrição, mas esse vídeo aqui é para falar sobre os drones que estão sendo utilizados lá na guerra entre Rússia e Ucrânia. Começando pelo UA Dynamics Punisher. Ele poderia ser confundido com um aeromodelo planador convencional, ou se enquadrar em algum lugar entre um drone de consumo e um Bayraktar TB2, que também a gente vai abordar nesse vídeo. Mas o fato é que se trata de um legítimo drone militar. Desenvolvido ao longo de 6 anos pela empresa ucraniana UA Dynamics e totalmente elétrico, ele é capaz de carregar até 3 bombas e alcançar distâncias de até 45 km voando a uma velocidade de até 200 km por hora. E mais do que isso, devido ao seu tamanho, ele tem apenas 2,2 metros de envergadura e baixo ruído, ele é praticamente indetectável. Batizado de Punisher, que em inglês significa justiceiro, ele é descrito pela fabricante como um drone reutilizável, rápido, inesperado, preciso e letal. E não é para menos. Com velocidade de cruzeiro de 72 km por hora, ele é capaz de transportar mais de 2 kg de carga e acertar o alvo com uma precisão de apenas 4 metros. Pode voar até 396 metros de altura, tem autonomia para até 3 horas de voo e exige apenas 7 minutos para ser preparado para a decolagem. Em algumas missões ele pode também ser acompanhado por um drone menor para reconhecimento chamado Spectre, que ajuda na localização e reconhecimento de alvos. Segundo Eugene Bulatsev, engenheiro ucraniano da UA Dynamics, a grande vantagem do Punisher é a sua capacidade furtiva. Segundo ele, o Punisher é relativamente pequeno e leve o suficiente para ser indetectável ao radar, e você não pode vê-lo ou ouvi-lo enquanto está no ar, o que o torna um pesadelo no campo de batalha. Além disso, pode lançar 3 bombas de cada vez ou atingir 3 alvos separados, depois retornar à base para ser recarregado e enviado de volta à batalha em minutos.
Os drones Punisher já participaram de pelo menos 60 missões de ataque bem-sucedidas às tropas russas e ainda segundo a fabricante, se trata do drone de ataque com o menor custo por missão do mundo. Cada pacote custa $196 mil e inclui 2 aeronaves, uma estação de controle, além do treinamento. Uma verdadeira pichincha, né? Se comparado aí com os quase 20 milhões pedidos pela General Atomics por um MQ-9 Reaper. Bayraktar TB2. Talvez o drone mais famoso do conflito, o Bayraktar TB2 tem sido abordado exaustivamente pela mídia devido às suas características de operação, que, segundo os especialistas, fazem dele uma das armas mais eficientes nesse tipo de cenário. Fabricado pela empresa turca Baykar e em operação desde 2015, ele tem sido produzido principalmente para as forças armadas da Turquia, mas tem sido largamente utilizado também pelas forças ucranianas em seu esforço para conter o avanço das tropas russas. Ele não só tem a capacidade de fazer missões de inteligência, de vigilância e de reconhecimento, como também é capaz de conduzir missões de ataque, inclusive anti-tanques, sendo capaz de carregar até 4 cargas explosivas guiadas por laser. Comparado ao Punisher, o TB2 também pode ser considerado um drone pequeno e barato para os padrões militares, mas é bem maior e possui atributos mais vigorosos. Ele tem 12 metros de envergadura, raio de operação de 150 km e é capaz de transportar até 140 kg de carga útil a uma velocidade de cruzeiro de 130 km por hora. Além disso, ele é capaz de se manter no ar por incríveis 27 horas. Tais características fizeram com que ele fosse subestimado pela inteligência russa, que sabia da sua existência, mas acreditava que seus avançados sistemas de detecção e defesa aérea seriam capazes de neutralizá-lo. Hoje, como se sabe, eles estavam errados, e o TB2 tem sido uma importante arma para as tropas de Zelensky. Em 2020, a frota do Azerbaijão, com cerca de 10 TB2, destruiu nada menos do que 567 veículos armênios, incluindo peças de artilharia e sistemas de defesa aérea. E estima-se que a Turquia tenha cerca de 20 unidades dele e que o custo por unidade fica em torno de $1 milhão. Ou melhor, 19, já que, segundo essa imagem, pelo menos um já está em pedaços na Rússia. Leleka 100. Um vídeo recente divulgado no Twitter mostra um Leleka 100 localizando um sistema de lançamento de mísseis russo que logo em seguida é alvejado pela artilharia ucraniana. Com pouco menos de 2 metros de envergadura e assim como muitos outros drones desse porte, o Leleka 100 é um drone de reconhecimento de 5,5 kg capaz de carregar uma carga útil de até 300 gramas, essencialmente câmeras, uma para fotos de alta resolução, uma para filmagem diurna e outra para filmagem noturna. Seu sistema de vídeo é capaz de transmitir imagens encriptadas em alta definição a uma distância de até 45 km. Cada missão pode durar até 2 horas e meia, nos quais podem ser percorridos cerca de 200 km a uma velocidade média de 70 km por hora. Suas principais funções são o reconhecimento aéreo, mapeamento e aquisição de alvos. Mas e do lado da Rússia? Bom, eles também têm alguns brinquedinhos por lá, viu? Na verdade, não são alguns, eles têm, na verdade, dezenas de modelos, né, que a gente não vai abordar aqui, então a gente vai focar só em alguns aí que estão tendo mais destaque por parte da mídia recentemente também. E vamos começar pelo STC Orlan 10. O Orlan 10 é um drone desenvolvido pela empresa russa Special Technology Center LCC e pelo Centro de Tecnologia Especial de São Petersburgo para as Forças Armadas Russas. Trata-se de um drone multiuso de médio alcance capaz de realizar missões de reconhecimento, observação, busca e salvamento, treinamento ou localização de alvos. Com 3,1 metros de envergadura e pesando 15 kg, ele é capaz de voar por até 16 horas a uma velocidade de até 150 km por hora, carregando até 6 kg de carga útil. Além disso, seu alcance de rádio de até 150 km, mas ele pode operar também de forma totalmente autônoma, o que aumenta o seu alcance para até 600 km. Isso quando não fica sem combustível e cai, como foi o caso desse aqui que caiu em território da Romênia e virou motivo de piada no Twitter. Em operação desde 2010, o custo fica entre 87 e 120 mil dólares. Kronstadt Orion E. E se de um lado temos o Orlan 10, um pacífico drone de reconhecimento, do outro temos o Orion E, um autêntico drone de combate que inclusive tem sido chamado de drone killer, devido à sua capacidade de abater outros drones em pleno voo. Trata-se do primeiro drone de ataque de grande porte da Rússia, com 16 metros de comprimento, 1 tonelada e capacidade para 200 kg de carga. Ele é capaz de voar por até 24 horas a 120 km por hora, por uma distância de até 300 km. Considerado um autêntico drone de combate, o Orion possui um sistema de câmeras eletroópticas e infravermelhas, bem como um designador de alvo a laser capaz de guiar munições teleguiadas contra alvos terrestres. E não só isso, pois ao que parece agora ele é capaz de alvejar outras aeronaves também.
também. Recentemente, a TV estatal russa divulgou um vídeo mostrando um Orion abatendo um helicóptero não tripulado. A filmagem mostra um piloto na estação de controle de solo usando os sensores do drone para primeiro identificar o alvo antes de iniciar um ataque com mísseis. Segundo o Major-General Alexander Novikov, chefe do gabinete do Estado-Maior russo para desenvolvimento de UAVs, o drone Orion é capaz de eliminar o Bayraktar TB2, embora ele já tenha se mostrado eficaz contra os sistemas de defesa antiaéreos russos. Drones civis. Outra categoria de drones que tem sido amplamente utilizada por ambos os lados são os drones civis, e aqui estamos falando de drones comerciais mesmos, desses que as pessoas têm em casa e usam para fazer vídeos e tirar fotos aéreas. Não se trata de equipamentos criados para esse fim, mas o fato é que, dado o nível de evolução tecnológica deles, seria uma burrice imensa não utilizar eles na batalha, já que a atual geração é equipada com câmeras 4K e sistemas de zoom poderosos, autonomia de até 40 minutos e alcance de operação que beira os 10 km. E por esse motivo, então, não demorou muito até que os dois países se perguntassem por que não utilizar esses drones? Só que, claro, né, eles acabaram se tornando muito mais úteis aí para a Ucrânia, que está em casa e sendo invadida, do que para a Rússia, que está, né, invadindo ali o território inimigo. E por esse motivo, então, já foram reportadas diversas iniciativas na Ucrânia com o intuito de aumentar o número de aeronaves em operação, desde campanhas pedindo que civis entregassem seus drones e se alistassem como pilotos, até campanhas de arrecadação de dinheiro e doação de drones. E assim eles têm sido utilizados para diversos fins, como localizar vítimas de bombardeios, documentar destruição e crimes de guerra, além, é claro, de monitorar o avanço de tropas inimigas. Isso sem contar os drones Inspire 2, que estão sendo adaptados para carregar coquetéis Molotov, se tornando autênticos drones de ataque. Mas apesar de toda essa utilidade aí, o fato é que o uso de drones civis em ambientes de guerra está mais por uma medida desesperada do que por uma coisa inevitável. Como se trata de uma tecnologia civil, esses drones possuem características voltadas para uso civil, mas que podem ser vistas como grandes falhas de segurança em uma guerra. A maior delas talvez seja o fato de não dispor de nenhum tipo de criptografia e também o fato da sua tecnologia de radiofrequência ser facilmente rastreável, o que permite, por exemplo, que tropas inimigas identifiquem a localização tanto do drone quanto do piloto. Um obsoleto drone Tu-141 soviético cai na cidade de Zagreb, capital da Croácia, milagrosamente, sem deixar vítimas. O principal suspeito, como sempre, era a Rússia. No entanto, após diversas investigações, as autoridades croatas concluíram que a origem do drone era a Ucrânia. Ele carregava uma bomba e seu alvo era a Rússia, mas devido a um erro de navegação, ele cruzou os céus da Romênia e da Hungria até cair na Croácia por falta de combustível. Devido às relações amigáveis entre os dois países, o incidente não se agravou mais, mas serviu para revelar uma grave deficiência na rede conjunta de defesa aérea da OTAN, hoje em risco de guerra contra a Rússia, mas que deixou passar despercebido sobre o espaço aéreo de 3 de seus países membros um drone produzido há mais de 50 anos. Mas não qualquer drone. O Tu-141, bem como seus irmãos menores, o Tu-143 Reis e Tu-243 Reis-D, são 3 dos mais notáveis veículos aéreos não tripulados já construídos. E apesar da idade avançada, ainda representam um risco considerável, sendo capazes de estampar as manchetes e até mesmo, como a gente vai ver nesse vídeo, de mudar o futuro. Em 4 de dezembro de 2022, ao menos 3 importantes bases aéreas russas foram atacadas por drones ucranianos, deixando 2 mortos e diversas aeronaves danificadas. No dia seguinte, foi a vez de um depósito de combustível, também em uma base russa, ser destruído. Devido à grande distância, pensou-se inicialmente que a Ucrânia poderia estar utilizando seu novo drone, que sabidamente possui o alcance de cerca de 1000 km. Mas posteriormente, autoridades russas alegaram que se tratavam de drones Tu-143 ou Tu-141, adaptados para missões kamikaze. Mas para iniciar essa história aqui, a gente precisa antes voltar 7 décadas no tempo. No, it isn't ready. It hasn't been tested. We don't even know if it works. If what works? My time machine. Prepare these coordinates.
Estamos agora na década de 50 e acompanhamos o surgimento das primeiras baterias de mísseis terra-ar. Na ocasião, o exército soviético estava procurando alternativas de veículos não tripulados que servissem de alvos aéreos para treinamento. Inicialmente, a União Soviética equipou algumas aeronaves MiG-15, MiG-17, IL-28 e Tupolev Tu-4 com sistemas de radiocontrole e os usou como alvos para treinamento de mísseis. No entanto, não se tratava de uma solução ideal, sobretudo devido ao custo elevado. Posteriormente, a Lavotkin deu início a um projeto de alvo aéreo não tripulado dedicado, chamado LA-17, bem como sua variante, a LA-17R, que infelizmente não atendia às expectativas das Forças Armadas Soviéticas. Para quem não conhece, a Lavotkin foi responsável pelo desenvolvimento de diversas aeronaves militares famosas utilizadas durante a Segunda Guerra, e atualmente é uma das principais empresas russas do ramo aeroespacial, tendo desenvolvido até mesmo sondas espaciais, como a Phobos Grunt e a Spectre-R. Antes disso, em 1957, a Tupolev havia dado início ao desenvolvimento de um míssil de cruzeiro de médio alcance chamado Tu-121, projeto que acabou sendo cancelado após alguns testes, mas foi usado de base para um drone de reconhecimento estratégico que fez o seu primeiro voo em 1961 e foi batizado de Tu-123. Dessa vez o resultado foi satisfatório e a Tupolev produziu ao todo 52 unidades para a Força Aérea Soviética, pavimentando o caminho para a consolidação do uso de drones como plataforma de reconhecimento aéreo na União Soviética. Infelizmente, apesar do seu sucesso, o fato é que o Tu-123 era um drone caro e descartável, então a Tupolev decidiu criar uma nova versão dele, dessa vez reutilizável, batizada de Tu-139, que apesar de não ter passado da fase experimental, serviu como base de estudo para o desenvolvimento dos modelos Tu-141 e Tu-143. E eis que assim chegamos aos protagonistas desse vídeo. O desenvolvimento de ambos os drones ocorreu quase que simultaneamente, mas apesar de visualmente semelhantes, eram diferentes em tamanho, já que os requisitos de alcance do Tu-141 eram significativamente maiores que os do Tu-143. Além disso, de acordo com os projetos iniciais, eles deveriam ter outras diferenças significativas, de modo que o Tu-141 deveria ter a capacidade de voo supersônico baixo para evitar os sistemas de defesa aérea da OTAN, além de esquis para pouso. Mas após diversos estudos, os engenheiros da Tupolev convenceram os militares que tais requerimentos resultariam no aumento excessivo de peso e de custos, de modo que no final das contas, o Tu-141 acabou por se tornar apenas uma versão maior e com maior alcance do 143. O Tu-143 fez o seu voo de estreia em dezembro de 1970 e entrou em serviço 6 anos depois. Já o Tu-141 demorou um pouco mais devido às divergências entre os engenheiros da Tupolev e a Força Aérea Soviética e acabou fazendo seu voo de estreia apenas em 1974, se tornando operacional em 1979. Demorou tanto que apenas 2 anos depois, em 1981, a União Soviética solicitou o desenvolvimento de uma versão modernizada do Tu-143 que já estava obsoleto. A ideia era que a nova variante, batizada de Tu-243, mantivesse um layout aerodinâmico similar, mas fosse equipada com sistemas de reconhecimento atualizados. Além disso, o compartimento de carga útil seria reposicionado e a capacidade do tanque de combustível aumentada para permitir um alcance maior. O primeiro protótipo do Tu-243 fez o seu voo de estreia em julho de 1987, mas antes da conclusão do projeto, as coisas mudaram. Em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renunciou formalmente ao cargo de presidente da União Soviética. No dia seguinte, 26 de dezembro, o parlamento do país, o Soviete Supremo, reconheceu formalmente a independência de 15 novos estados, encerrando assim a existência da União Soviética. É claro que esse pequeno contratempo atrasou o projeto, mas também serviu para que a Tupolev fizesse aprimoramentos, sobretudo no sistema de propulsão, que foi substituído por outro mais moderno, potente e leve. Após essas mudanças, o Tu-243 finalmente entrou em serviço no ano de 1999, e exceto pelo tamanho e alcance, as aeronaves eram bastante semelhantes. Suas fuselagens eram feitas basicamente de ligas de alumínio com algumas partes feitas em materiais compostos, e além do motor principal, eles contavam com um booster adicional movido a propelente sólido na parte inferior traseira, utilizados no momento da decolagem, que era feita com o auxílio de um lançador móvel. Após a decolagem, eles eram capazes de realizar sua missão, retornar e pousar de forma autônoma. Mas os pousos não eram muito elegantes, já que para isso, eles simplesmente abriam paraquedas localizado na parte traseira da fuselagem.
Como se tratava de drones de reconhecimento, em suas missões eles eram capazes de carregar uma câmera fotográfica ou uma câmera de vídeo. Em ambos os casos haviam opções RGB para missões diurnas e infravermelho para missões noturnas. E uma curiosidade é que, apesar de serem capazes de transmitir as imagens da câmera de vídeo em tempo real durante a missão, toda vez que a câmera fotográfica era utilizada era preciso aguardar o retorno do drone para poder revelar o filme. E pode até parecer algo natural, afinal estamos falando de tecnologia antiga, e as primeiras câmeras digitais como essa, criada pela Kodak em 1975, eram pesadas demais, além de terem uma resolução que tornariam missões de reconhecimento totalmente inúteis. Mas no caso do TU-243, estamos falando de um drone que entrou em operação em 1999, então não sei se precisava, já existia aí no mercado muita coisa boa em termos de câmeras digitais. O TU-143 tem 14,33 metros de comprimento, 3,88 metros de envergadura e é equipado com motor turbojato Tumansky KR-17A capaz de transportá-lo a uma velocidade de cruzeiro de 1.000 km por hora, apesar de seu peso bruto de 5.370 kg. Seu teto de serviço é de 6.000 metros e o seu alcance de aproximadamente 1.000 km. Já seu irmão menor, o TU-143, tem pouco mais de 8 metros de comprimento, envergadura de 2,24 metros e pesa bem menos, cerca de 1.230 kg. Ele é equipado com motor jato TRD TRZ-117, seu teto de serviço era de 1.000 metros, sua velocidade de cruzeiro de 950 km por hora e o seu alcance de cerca de 180 km. E por último, o TU-243. Ele tinha um tamanho semelhante ao do TU-143, exceto pela fuselagem que era cerca de 20 centímetros maior. O peso bruto dele é de 1.400 kg, o alcance de 360 km e o teto de serviço é de cerca de 5.000 metros. Curiosamente, tanto o TU-143 quanto o TU-243 carregavam combustível suficiente apenas para 13 minutos de voo, o que demonstra a rapidez com que as suas missões eram concluídas. Apesar da idade avançada, se engana quem pensa que esses três velhinhos pensam em aposentadoria, já que eles ainda seguem em atividade em países como Coreia do Norte, Rússia, Síria e Ucrânia. E como já vimos, os conflitos recentes deixaram claro que tanto os sistemas de defesa russos quanto os da OTAN se mostraram ineficientes contra suas especificações de alcance, altitude e velocidade. Parece incrível, mas após 50 anos de operação, essas máquinas incríveis ainda poderão deixar mais uma marca na história, pavimentando o caminho para mudanças significativas nos conceitos de defesa aérea de muitos países. Os drones utilizados na guerra entre Rússia e Ucrânia não seguem à risca a cartilha padrão de tecnologias bélicas de ponta e alto custo, todo mundo já se ligou. Aqui mesmo no canal já falamos bastante sobre isso em vídeos sobre diversos drones que estão sendo utilizados no conflito, e o repertório vai desde drones comuns da marca DJI, que desde 2014 já eram usados por tropas antiterroristas da Ucrânia, até modelos bélicos consagrados como o turco Bayraktar TB2 e o russo Orlan 10. Inclusive eu vou deixar um linkzinho para essa playlist bélica aqui embaixo na descrição. Porém, o que mais tem chamado a atenção não é o simples fato desses drones terem um custo extremamente baixo para os padrões militares, e sim o fato de que muitos deles e das peças que eles utilizam estarem amplamente disponíveis em grandes sites de e-commerce chineses como AliExpress e Shopee. Quem acompanha o canal assistiu o vídeo onde eu falei sobre o drone ucraniano modelo A1CM Fúria abatido na Rússia, que utilizava uma controladora de voo modelo Pixhawk vendida por menos de $100 nesses sites, entre outras peças bastante ordinárias. Só que algumas semanas depois, foi a vez da Rússia passar por uma saia justa também, quando um dos seus drones Orlan 10 foi abatido em território ucraniano e os soldados que o resgataram resolveram fazer um vídeo para tirar uma onda. Uma câmera comum da marca Canon fixada com velcro e com botões colados, um motor de aeromodelo e uma garrafa PET fazendo as vezes do tanque de combustível eram alguns dos exemplos da gloriosa tecnologia russa embarcada nele. Ou melhor, me desculpem, tá? Eles analisaram todo o drone e não encontraram nenhum tipo de vestígio de tecnologia russa nele, cara, era tudo estrangeiro. Talvez a garrafa, né? Ou, desculpa, tanque de combustível. E esses casos aí foram bastante interessantes porque até então ninguém tinha prestado atenção nessa nova onda de utilizar esses componentes civis para fabricar drones de nível militar. Tiveram também vários outros casos semelhantes a esse aí, mas esses dois aí servem para ilustrar duas coisas que a gente vai falar nesse vídeo. A primeira é que aparentemente o AliExpress está faturando muita grana com essa guerra, e a segunda é que ambos os lados estão se valendo de tecnologias baratas para construir armas de guerra extremamente eficientes. Mas
Mas e aí, quer dizer então que a tecnologia ela evoluiu tanto que hoje em dia é possível armar um exército inteiro indo às compras no AliExpress? E por que esses casos aí pegam tão mal para a Rússia, mas parece não abalar os ucranianos? Essa semana circulou na internet o vídeo de um drone de origem supostamente ucraniana atingindo uma refinaria de petróleo na região de Rostov, na Rússia. O vídeo foi filmado por funcionários da refinaria, onde é possível ouvir o diálogo deles. Quem tiver curioso, coloca aí no Google para entender o que significa Bliet. Já virou uma das minhas palavras favoritas. Felizmente, o ataque não causou vítimas e os bombeiros conseguiram controlar o incêndio em poucas horas. E um detalhe interessante desse tipo de ataque é que não é necessário uma grande carga explosiva, apenas o necessário para detonar o material inflamável que já existe no local. Ataques semelhantes ocorreram em 2019 na Arábia Saudita e os próprios ucranianos aprenderam muito bem esse tipo de lição em 2017, quando um drone russo carregando uma única granada de mão desencadeou uma das maiores explosões da história recente e destruiu completamente um depósito de munição ucraniano, causando um prejuízo de bilhões de dólares. E todo mundo sabe que geralmente, em refinarias de petróleo, costuma ter bastante petróleo. Então, imediatamente depois do ocorrido, começaram as investigações para tentar identificar qual o modelo do drone e, consequentemente, qual a origem do ataque. Em princípio, especulou-se que se tratava de um Bayraktar TB2 ou então de um PD-1, que é um drone de vigilância, mas pode ser adaptado para transportar explosivos. No entanto, após a análise da imagem do vídeo, foi possível verificar que a assinatura visual do drone em questão não batia com a desses modelos. Apesar de todos eles utilizarem uma estrutura estilo Twin Boom ou dupla longarina, o drone utilizado possui um estabilizador horizontal traseiro reto e 2 estabilizadores verticais atrás de cada longarina, enquanto o Bayraktar e o PD-1 utilizam uma cauda estilo V invertido, o que descartou essa possibilidade. Mas peraí, então se não foram esses modelos, vamos dar uma olhada lá no arsenal ucraniano que a gente vai descobrir qual modelo era. Bom, na verdade a coisa tá meio nebulosa, tanto que ninguém chegou a acusar diretamente a Ucrânia, muito embora é óbvio que a desconfiança seja grande. Até porque, exemplo do que aconteceu no caso do holandês abatido, os ucranianos não perderam a oportunidade para fazer aquele terrorzinho psicológico com a Rússia, claro, ao melhor estilo ucraniano, na base da zoeira. Dessa vez aí, após o ataque, a 72ª Brigada Mecanizada da Ucrânia fez um post sarcástico dizendo: por alguma razão a refinaria de petróleo, de novo Shakhtinsk, está pegando fogo na Rússia, acrescentando que atingir um alvo tão distante usando drones não foi ruim. A distância percorrida pelo drone, no caso, teria sido de cerca de 160 km, o que acabou levantando a possibilidade de que os responsáveis pelo ataque não seriam os ucranianos, mas sim pessoas em solo russo mesmo. Isso porque desde abril, uma série de explosões e incêndios na Rússia estão sendo atribuídos a sabotadores pró-ucranianos, um depósito de munição em Belgorod, uma base aérea em Ussurisk e um depósito de petróleo extremamente estratégico da Druzhba Transnist em Briansk foram todos alvejados em rápida sucessão. Mas o fato é que, independente da origem do ataque, os esforços para a identificação do drone continuaram e logo as suspeitas recaíram sobre um modelo de drone apresentado em 2015 pela Aerorozvidka, uma unidade de reconhecimento aéreo com drones na Ucrânia. No canal deles no YouTube tem diversos vídeos mostrando que desde essa época eles já utilizavam drones modelo Phantom para fazer reconhecimento aéreo e atualmente eles têm utilizado o sistema Starlink do Elon Musk para operar seus drones e conduzir ataques a tanques e outros alvos russos em solo. E é interessante mencionar que a Ucrânia já conta com mais de 5.000 antenas Starlink e que o aplicativo para configurar o sistema já foi baixado mais de 100.000 vezes por ucranianos se somar o número de downloads da Apple Store com o Google Play. E aliás, durante a minha pesquisa eu me deparei também com essa empresa, a Arcadia Aerospace Factory, que é uma empresa europeia e tem também um dronezinho bem parecido aí com o perfil que a gente estava procurando. Mas a alternativa que tem feito mais sucesso mesmo foi essa aí, que a mídia toda tem divulgado, de que o drone utilizado seria um modelo genérico vendido no AliExpress por cerca de $8.000. Inclusive eu encontrei ele nessa outra loja aqui por apenas $6.500, algo em torno de R$36.000. É barato, né? Se for ele mesmo, trata-se de um drone de asa fixa de 5 metros de envergadura, feito em fibra de vidro com motor a combustão e tanque de combustível de 27 litros, suficientes para mais de 7 horas de voo, carregando uma carga
carga útil de até 20 kg. E como a velocidade de cruzeiro dele é de 120 km por hora, isso significa que ele é capaz de percorrer uma distância de até 840 km com um único tanque de combustível. Isso aí com a configuração recomendada pelo fabricante, né? Mas cabe citar que por esse valor aí tu só vai receber a estrutura do avião, não vem mais nada, não vem motor, não vem absolutamente nenhum equipamento, de modo que é possível equipar ele com qualquer tipo de configuração, o que torna praticamente impossível identificar quais eram as capacidades reais do drone utilizado no ataque. Pode usar um motor mais forte, motor mais fraco, colocar um tanque de combustível menor para aumentar a capacidade de carga, enfim, as possibilidades são praticamente infinitas. Aliás, vamos aproveitar aqui, né, para botar os dois lado a lado e dar uma avaliada. O que vocês acham? Mas de qualquer forma, para fins da nossa análise aqui, não importa se o drone utilizado foi esse aí ou se foi o da Aerorosvidica. Que nomezinho complicado, já que ambos são baseados na mesma ideia disruptiva de fazer drones militares com peças baratas. E aí, voltando então lá para a pergunta do início do vídeo, né, por que parece que pega tão mal para a Rússia quando acontece esse tipo de situação, enquanto para a Ucrânia tá sempre tudo de boa? E a resposta é bem simples. Lembra do vídeo que eu fiz sobre o drone ucraniano abatido lá na Rússia, que usava peças do AliExpress? Era um A1CM Fúria que oficialmente custa a partir de $10 mil. $10 mil, guardem esse número. Agora, lembra do vídeo sobre o holandês russo que foi abatido lá pelos ucranianos, que também usava peças baratas do AliExpress, inclusive uma garrafa PET como tanque de combustível? Pois é, esse drone aí ele foi apresentado como uma arma baseada em tecnologia de ponta russa ao custo unitário de $120 mil. Vocês conseguem perceber a diferença? Não lembra um pouquinho aquela história de comer sardinha e arrotar lagosta? Pois é, desde o início dos conflitos da anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, os ucranianos têm baseado abertamente a tecnologia de drones deles em soluções simples e baratas. Tanto que eles criaram até um site de financiamento coletivo chamado peoplesproject.com, onde até hoje qualquer cidadão pode apoiar projetos militares. E foi de lá que surgiram o A1CM Fúria, que a gente acabou de falar, além do tal do PD-1, que era um dos drones suspeitos de ter sido usado aí no ataque na refinaria lá na Rússia. Pois é, pessoal, PD significa People's Drone, ou drone do povo, e foi de extrema importância, já que antes dele a Rússia só podia contar com os ultrapassados Tupolev Tu-143, que não contavam sequer com câmeras de vídeo, além, é claro, né, dos Phantom que a galera já usava lá. Inclusive foi divulgado ontem no Twitter que através do financiamento coletivo os ucranianos acabaram de financiar mais 4 drones Bayraktar TB2, que cabe dizer são turcos e não ucranianos, tudo isso com doações de baixo valor de $1, $2, $5 feitas pela população. Mas enfim, eu acho que já deu pra entender, né? Enquanto a Ucrânia passa aquela imagem do é isso aí, não temos muita grana, nossos drones são vagabundo mesmo, mas pelo menos funcionam. A Rússia fica tentando manter a pompa e circunstância, e aí tem que admitir que um dos seus drones mais emblemáticos depende totalmente de tecnologia estrangeira e pode ser montado em casa por uma fração do valor oficial, certamente gera bastante desgaste e desconfiança sobre as reais capacidades bélicas do Kremlin. Quem não lembra lá do caso dos poderosos caças Sukhoi Su-34 equipados com sistemas de navegação civis e fabricados nos Estados Unidos. Os caras fazem o mais difícil, que é projetar e construir um dos caças mais fodas de todos os tempos, e equipam eles com um sistema de GPS civil que nem é para uso aeronáutico. É estranho. Ah, então tá, né, Rafael? Tu tá dizendo então que a Rússia não tem tecnologia, mas dá pra ver que tu não entende nada de guerra mesmo. Uma coisa você tem razão, eu não entendo nada de guerra, tudo que eu falei nesse vídeo aqui foi baseado em pesquisa. Mas que a Rússia domina a alta tecnologia, tanto em nível civil quanto militar e inclusive nuclear, ninguém é louco de discordar. Só que cada vez mais a gente tem a impressão de que eles não são mais tão autossuficientes assim e dependem cada vez mais de tecnologias estrangeiras e baratas para continuar girando a máquina. Até porque, do que adianta eles ficarem divulgando na mídia e ostentando sistemas de defesa antiaérea de última geração, que a gente sabe que eles têm, se não tem como colocar uma para defender uma instalação tão estratégica e importante quanto uma refinaria de petróleo de um dronezinho mequetrefe, lento e barulhento. Enfim, pessoal, sei que muitos de vocês não vão concordar comigo e tá tudo bem, quero inclusive ouvir a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, sejam favoráveis ou então pode dizer que eu só tô falando merda aqui. Eu realmente não entendo muito de guerra, não entendo muito de armamentos bélicos, mas de drone eu entendo e sei que para cada problema que esse tipo de equipamento pode ter que enfrentar na guerra, como grandes distâncias, redundâncias para evitar interferências de todos os tipos e capacidade de carga, podem ser sim resolvidos com componentes de mercado que qualquer um pode comprar em qualquer site chinês. E
Isso aí realmente é uma coisa bastante preocupante. Tá, beleza, pessoal? Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir se vocês continuam inscritos aqui no canal. Não se esqueçam de dar um like. É importante para manter a nossa relação saudável. Até porque se vocês não fizerem isso aí, né, eu vou acabar caindo lá no limbo da lista de inscritos de vocês e vocês nunca mais vão ouvir falar de mim. Bem, tem gente que talvez prefira essa opção, mas com certeza não é o teu caso, porque eu gosto muito de ti. Tá bom, pessoal? Era isso, vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. E agora que esse vídeo acabou, é hora de conferir a sua inscrição aqui no canal, pois fazendo isso você está dando o primeiro passo em sua jornada rumo ao conhecimento e para deixar de ser um droneiro abobado. Mas se tu já comprou o teu drone e precisa homologar e registrar ele, nós oferecemos esses serviços e além da tradicional agilidade, você também recebe etiquetas plastificadas de registro e identificação na ANAC e etiquetas de homologação na Anatel, além de certificado de registro de homologação, tudo plastificado e você recebe pelos correios na tranquilidade do seu lar. É só clicar no link que também está aqui embaixo na descrição. E se tornando um membro por apenas R$ 7,99 ao mês, você ganha acesso ao Drone Modelab, nosso grupo de convívio no WhatsApp, onde trocamos ideias diariamente e conforme o sábado vai chegando, vai sendo inundado por imagens obscenas como essas aí, afinal, ninguém é de ferro. E antes de gastar milhares de reais em um drone que talvez não seja o modelo ideal para você, saiba que você pode agendar um bate-papo de 1 hora comigo para tirar suas dúvidas através desse e-mail que está aparecendo aí. Mas atenção, essa é uma consultoria de baixo custo criada exclusivamente para ajudar pessoas como você a escolher um drone de filmagem FPV ou apenas para uso recreativo, e não para serviços especializados como mapeamento, aerolevantamento ou agricultura. Para esses assuntos, tenho certeza que existem consultorias especializadas e provavelmente bem mais caras. Fora isso, você encontra todas as camisetas que eu uso nos vídeos na loja Drone Mood Brasil, assim como moletons, bonés e também alguns acessórios, como xícaras, bolsas e, é claro, aquele avental para manter a paz e a ordem durante os churrascos de fim de semana. O link é esse que está aparecendo aí e sim, ainda é Drone Modelismo, já que eu ainda não consegui atualizar o site e a loja para o novo nome do canal, que como vocês sabem é Drone Mood Brasil. Por isso era hoje e muito obrigado.